Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão nesse dia em que, mais uma vez, Jesus Cristo nos fala do pão que é Ele próprio, do alimento em que Ele se transformou e se deu propositadamente para o nosso alimento, para a nossa saciedade. E a palavra dele é essa: eu sou o pão da vida, quem crê em mim não terá mais fome e não terá nunca mais sede. Eu dizia para vocês nesses dias que nós, seres humanos, somos pessoas que têm fome e que têm sede. Somos seres de desejo, de carência, de necessidades, e muitas necessidades. Porém, vem sempre uma pergunta: nós temos fome de quê? Nós temos sede de quê? Aliás, essa é uma poesia cantada por um cancioneiro popular brasileiro. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É uma belíssima e oportuna provocação para todos nós. Em primeiro lugar, nós temos fome material, ou seja, nós não somos anjos, nós somos seres condicionados pelo tempo e pelo espaço. Há uma porção de matéria que nos forma, que nos constrói e que não pode ser deixada de lado, não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada em nenhum momento, porque a sabedoria popular diz que saco vazio não para de pé. Se a gente não tiver esses preenchimentos materiais, a gente não se sustenta minimamente. Jesus, antes de ensinar, naquela chamada multiplicação dos pães e dos peixes, ele matou a fome do povo, saciou a fome do povo. E o povo de barriga cheia, agora sim, estava capaz e apto para escutar o que ele tinha a dizer. Temos também outra fome, que é a fome de conhecimento, de estudo, de leitura. É uma chamada fome intelectual. Todos nós queremos conhecer mais e melhor sobre as coisas. Através de 1000 caminhos, cada um encontra o seu, mas precisamos caminhar por aí também. Temos também uma fome de encontros, uma fome de relacionamentos, de convivência, uma fome no universo dos sentimentos, das emoções, dos afetos. É uma fome emocional para a qual também devemos estar atentos, abrir nossos olhos e sermos capazes de referendá-la, de corresponder a essa fome à altura da sua importância. Porém, temos fome do definitivo, temos fome de eternidade, temos fome espiritual, temos fome de Deus. E essa é a fome mais importante e que, infelizmente, nós às vezes nos atrapalhamos buscando nos saciar dos outros alimentos todos e passamos a vida inteira à revelia, ao lado dessa fome primordial, que está na base e está no fim de todos os nossos desejos. Nenhum alimento material, intelectual ou afetivo poderá satisfazer esta fome de Deus.
No Salmo 127 a gente tem uma palavra bonita que diz assim: se o Senhor não construir a sua casa, em vão trabalham os que constroem. Santo Agostinho fazia isso de maneira diferente, dizendo: Senhor, tu me fizeste para ti, e o meu coração nunca vai encontrar paz enquanto não repousar em ti. Ele sabia que, por maiores e mais diversas que sejam as nossas andanças, as nossas buscas nesse mundo, e nós somos seres de busca, nós não vamos nos satisfazer se não encontrarmos a razão de ser dessa busca, que é Deus, naturalmente. Portanto, a felicidade consiste na gente ser capaz de atender a todas essas fomes que perpassam a cada um de nós. Todos esses componentes que constroem o ser humano que somos nós, sem reducionismo, sem negligência, sem exclusivismo, sem nada disso. Somos seres de múltiplas fomes, portanto, nos saciaremos com múltiplos pães. Só tem essa forma. Porém, às vezes nós vivemos, e essa é a grande desgraça do ser humano, nós vivemos a nossa vida inteira apenas para comer e para beber. Apenas para desenvolver um pouquinho da nossa inteligência. E bater no peito e dizer: como eu consegui, como meu filho é inteligente, como meu filho tira notas boas, como meu filho é um médico tão reconhecido. Tudo na inteligência intelectual, na dimensão racional. Ou então, vivemos a vida inteira apenas para nos relacionar de forma mais ou menos próxima e afetuosa, amorosa, com meia dúzia de pessoas que são da nossa família, do nosso gosto, que caíram na nossa graça. E só. Mesmo para as outras de fora a gente não liga a mínima. 8 bilhões de pessoas e a gente reduz a vida a uma relação afetiva com 10 ou 12. E se sente satisfeito. Como se as outras todas existissem para nos dizerem nada em absoluto. Quando elas estão aí para nos provocar. E cada um é um universo capaz de nos introduzir num mundo de riqueza sem igual. Então percebam vocês como é fácil a gente se diminuir, a gente se restringir, a gente se reduzir ao máximo. Precisamos alimentar essa nossa identidade verdadeira, esse ser espiritual e eterno que somos nós. Não alimentemos apenas o nosso futuro cadáver. E é isso que muita gente faz. Alimenta apenas o seu corpo, que será um cadáver mais tarde ou mais cedo. E que não servirá absolutamente para nada, nem para ninguém, enquanto matéria pura e simplesmente. Tinha um padre aqui em nosso meio, ele já não mora aqui há muito tempo, ele era muito brincalhão, engenhoso, e ele tinha umas saídas que a gente tinha medo das colocações dele. Às vezes, nos encontros dos padres, ele encontrava um padre, um colega muito gordo, e ele dizia logo assim, ao invés de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Ele dizia: eita defuntão, isso vai dar um trabalho tão grande para a gente carregar. Era uma forma de chamar a atenção daquele colega, para dizer: olha, tenha cuidado com a sua saúde. O jeito dele era aquele. Mas era um jeito contundente de nos falar profundamente das correções que nós temos de fazer. Porque às vezes a gente vive simplesmente se inflacionando, se empanturrando, se empanzinando de comida. Comida e bebida, não é feito mais para nada. Vive para tomar o café e ficar pensando na merenda e depois pensar no almoço. E quando está dando a última garfada, já está pensando na merenda da tarde e no jantar da noite. E no cafezinho, no leitinho com bolacha antes de dormir. E se for capaz de acordar de madrugada, invade a geladeira de novo. Um dia, 2, 3, 10, um ano, 10, 20, 30. Seres para comer e saciar sua fome de pão material, pura e simplesmente. E quando se reúne com os outros, é para comer com os outros. Ou seja, não é para outra coisa. É muito importante que a gente tenha cuidado nisso, porque ter dinheiro, comer bem, beber bem,
beber bem, ter uma casa boa para morar, ter um carro bom para se locomover a partir dele, ter amigos, uma boa relação de amizade, ter conhecimento e ter alguma sabedoria, algum saber. Isso não deve ser meta de vida para ninguém. Isso não é objetivo que alguém queira alcançar na vida, não. Para dizer, se eu alcançar, está tudo bem. Não, isso é piso, não é teto. Isso é chão, isso é base, isso é alicerce, isso é estrutura indispensável, elementar, para que a gente, uma vez tendo isso, possa ansiar por aquilo que é o pão mais importante e trabalhar em função do seu alcance. E às vezes a gente vive assim. Nosso objetivo é ter uma boa casa, ter um bom carro, é ter alguns amigos, é poder partilhar isso aqui e acolá. Ou seja, o que é base, o que é chão, piso, a gente estabelece como teto. O que é ponto de partida, a gente estabelece como ponto de chegada. E aí não somos felizes nunca. Estamos longe de chegar onde de fato Deus espera que nós cheguemos. Então, este alimento, que é o alimento espiritual, nos vem através, por exemplo, da oração, da participação de uma celebração, do convívio, da partilha saudável, do silêncio, da atenção, da simplicidade, da gratuidade, da solidariedade, do amor, do desprendimento, da generosidade, de dons e talentos que não têm nada a ver com bens materiais, mas são coisas sumamente importantes para nós. E esse alimento espiritual é precisamente ele que dá sentido e orientação a todos os outros pães de que nós precisamos. Ele não rejeita nenhum dos outros pães, pelo contrário, ele os incorpora e os orienta a todos. Que nós possamos estar atentos a essas necessidades todas que fazem parte de nós, mas que, pelo amor de Deus, não paremos numa ou noutra. Saibamos o tempo inteiro que a maior necessidade é espiritual, porque nós não somos um corpo que tem um pedacinho de espírito pequenininho que a gente satisfaz quando vem para a missa, quando reza à noite em casa antes de dormir, ou então antes das refeições. Nós somos o contrário, somos um espírito que está vivendo uma dimensão corporal, material, porém provisória, que tem os dias contados, que o seu tempo vai expirar, e nós continuaremos para além da matéria como seres espirituais que essencial e originalmente somos. Caminhemos para Deus então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.